Bem-vindo, bem-vinda. Eu vou compartilhar agora contigo a respeito do que acontece após a nossa morte ou várias mortes que se sucedem na nossa vida, que tem relação com o desapego, com abrir mão, com buscarmos um novo caminho, uma nova jornada, e em seguida eu vou estar apontando para você também o que acontece com os animais após a morte, a visão da astrologia, a visão do Tantra, a visão de várias escolas xamânicas, e tudo isso para que você pense melhor sobre os seus propósitos de vida, aquilo que é chamado no Japão de Ikigai. Ikigai é o meu propósito de vida. Então vamos lá. Quando nós morremos, o primeiro corpo que morre é o chamado corpo físico, que é esse corpo que é chamado de Anna Maya Kosha na Índia. Anna é alimento, Maya porque ele é ilusório e Kosha é corpo. E por que corpo ilusório feito de alimento? Porque se nós pararmos e nos alimentar por 1 ano, por 2, esse corpo desaparece. Então, o primeiro corpo que morre é o corpo físico. Inclusive, várias pessoas que já morreram falam que é muito prazeroso, que a priori, pessoas do bem, pessoas que cumpriram com o propósito delas, pessoas amorosas, quando passam pela morte do corpo físico, se sentem muito bem. Eu já conversei com várias pessoas que morreram, já li sobre várias pessoas que morreram e voltaram à vida. A experiência é muito gostosa, muito gostosa. Quando o corpo físico morre, o nosso corpo prânico, energético, que é chamado de Prana Maya Kosha, sai do corpo físico. E nós vemos esse corpo, por exemplo, quantas pessoas que já não morreram e depois voltam à vida e falam: eu vi meu corpo ali, eu vi meu corpo físico ali morto, e eu estava aqui fora. E aí eu falava assim, mas quem sou eu afinal? Eu sou aquele que está morto ali? Ou sou esse que está vendo aquele corpo físico? O que acontece aqui é que esse corpo astral, que é chamado na Índia de corpo prânico, esse corpo astral, ele é mais sutil. Então ele olha o corpo físico e olha que do corpo físico, da barriga do corpo físico, sai uma luz azul. Nem sempre acontece assim com todo mundo, mas muitos contam de uma luz azul, que é a tua energia vital saindo pelo umbigo. Nós nascemos pelo primeiro chakra, que é o Muladhara, o chakra sexual. Nascemos pelo chakra sexual, Muladhara, e pelo Swadhisthana, que é acima do sexual. O nosso pai e a nossa mãe friccionaram a região genital, é uma fricção do pênis e da vagina, e nascemos eu e você, esse corpo físico. Então nascemos do chakra sexual do homem, Muladhara, e o Swadhisthana da mulher, que é o útero-ovário. E morremos pelo Manipura, que é nosso chakra da barriga. Por isso que quando eu dou aulas de Qigong, tenho uma formação online de Qigong, eu ensino muito as pessoas a preservarem a energia na barriga. Porque tem pessoas que estão morrendo em vida, perdem vitalidade, energia, perdem carisma pela barriga. Mas enfim, quando o corpo astral sai pela barriga, nós nos tornamos uma espécie de fantasminha. Mas somos só um ser astral agora, com a mesma mente, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos. É tudo igual, só que eu não tenho corpo físico. E no momento dessa morte, eu posso ficar 140 anos, segundo algumas escolas de ocultismo, 140 anos num plano intermediário entre o nosso corpo, nosso mundo físico e o astral. Esse corpo, quem é espírita, quem é médium, ele vê esses seres. São seres que o corpo físico já morreu, mas o corpo astral ainda está aí. O corpo energético ainda está aí, mas o corpo físico morreu. Então a minha companheira Ananda, ela vê as pessoas andando, ela vê seres que já morreram fisicamente.
E tem pessoas que ficam nesse corpo, nesse plano intermediário, durante muito tempo, nesse plano intermediário, que é o plano que, segundo Gasparetto, Chico Xavier, Wagner Borges, Zíbia Gasparetto, é um plano onde tem os lugares legais de pessoas que escrevem, poetas, dançarinos, gente que ama, terapeutas, muitos terapeutas, e tem o baixo astral. Quando nós fazemos assim, alto astral e baixo astral e baixo astral são planos da natureza. Tem um plano astral que tem pessoas incríveis que vão para esse plano astral e ficam nesse plano intermediário um bom tempo, ajudando, servindo as pessoas que estão aqui. Não só pessoas, mas animais também. Vocês vão ver eu estar falando disso daqui a pouquinho. Animais também. É o plano astral. E tem baixo astral, que são pessoas viciadas, corruptas, líderes mundiais que só querem poder, pessoas egoístas, pessoas que vivem energeticamente de forma péssima. Mas é um plano intermediário que tem pessoas, por exemplo, você que está aqui comigo, você pode ficar 140 anos lá. Mas depois você morre para isso também. Você morre para isso. Ou tem pessoas que ficam 3, 4 dias. O cinema mostra muito isso naquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Ghost, assistiram? Que as pessoas morrem, o personagem principal morre, e Patrick Swayze, e ele fica nesse plano intermediário, cuidando da Demi Moore, tentando mostrar para ela algumas coisas. Aí que o xamanismo entra, você entra em contato com esses planos intermediários o tempo inteiro, com os antepassados, com os animais antepassados, porque esse plano intermediário, que os espíritas tão bonito trabalham, ele não é só um plano, digamos, de pessoas. Tem entidades lá. Então, quando você incorpora uma Iemanjá, é uma entidade da água. Iemanjá, a pessoa recebeu Iemanjá. Não é uma pessoa, é um ser da água. Ou um preto velho, muitas vezes é um ser do mato, uma espécie de um gnomo. Ou a pessoa entrou em contato com Yara, a mãe d'água. Não é uma pessoa, Yara. São seres da natureza. E tem muitos seres de animais também. Como aqui eu recebo uma mensagem da Maiara, o filme Amor Além da Vida. É exatamente isso que eu estou falando aqui, desse filme Amor Além da Vida. Só que é um plano intermediário e tem pessoas que ficam nesse plano intermediário. Pode ser que meu pai esteja lá. Às vezes eu sonho com meu pai, lembro do meu pai, hora de enviar reiki para ele. Meu pai, pelas características dele, ele era médium, ele tinha muitas coisas para resolver, ele tinha problemas com vícios também. Ele pode estar nesse plano intermediário se curando. Porque ele tinha um coração muito legal, meu pai é uma pessoa muito boa. Mas quando ele era viciado, uau, se tornava uma pessoa complicada. Minha mãe já não, minha mãe sempre é uma pessoa boa, uma pessoa de um caráter, de uma... Então talvez minha mãe não precise ficar nesse plano intermediário, até porque ela não é tão médium quanto meu pai. Tem pessoas que não têm mediunidade nenhuma e elas saem direto. Elas morrem e já vão para algo que eu vou te falar daqui a pouquinho, numa próxima lição. Quem está assistindo aqui o vídeo, na próxima lição eu vou estar falando a respeito do segundo passo. Porque você pode ficar um tempo nesse plano intermediário, você vai perdendo a memória, vai perdendo a energia, vai envelhecendo também no plano intermediário, que é o corpo prânico, energético, e uma hora você tem que morrer para isso também. E aí você vai entrar num assunto dessas aulas que eu vou te gravar, que é o Bardo Todol, que é o tuncuísmo, que é o que acontece quando no plano astral nós morremos também. Nesse nosso lar do Chico Xavier, o filme Amor Além da Vida, do bolso, e depois que sai dali, depois que morre ali. Normalmente ninguém te ensina isso, eu vou estar te ensinando, vou estar colocando aqui para você. Mas faz uma reflexão sobre isso. Vê se você entendeu tudo, lança alguma pergunta para mim e vamos em frente. Eu vou beber um copo d'água e vamos em frente nessa lição.
estava falando para você sobre a vida após a morte, resumindo, quando esse corpo físico morre, nós nos tornamos um ser prânico, corpo astral. O astral pode demorar, depois da morte física, o astral pode demorar para morrer aproximadamente 140 anos. E nós ficamos num plano intermediário entre o que virá depois e essa vida. Que isso é descrito muito, tem vários filmes, mas os melhores é Linha Mortal. Linha Mortal fala sobre isso. Assistam, depois vocês me comentam, Linha Mortal. E o outro é O Amor Além da Vida, vai falar sobre isso também. Então, enquanto nós estamos no corpo astral, você pode se curar, você pode viver em lugares legais. Outro dia o Gaspareto, ele falou comigo, não o Gaspareto, o irmão do Gaspareto, e ele recebe o Cazuza, recebe o Raul Seixas. Outro dia uma pessoa que incorporou Cazuza, não ele, o irmão do Gaspa, que também é Gaspareto, e falou, o Cazuza veio falar, agora eu tomei jeito, eu tô tranquilo, agora eu sou uma outra pessoa. E eu falei, puxa, esse não é o Cazuza, eu conheci Cazuza, eu dançava com Cazuza na noite de São Paulo. Cazuza vai ser esse cara expansivo, ariano, para fora, a 1000 por hora, durante várias encarnações. Nós vamos falar disso depois. Nesse plano astral, você não deixa de ser o que você é. Exatamente, o Irineu Gaspareto, ele incorpora Raul, Cazuza. Essas pessoas são iguais. Podem mudar um pouco porque envelhecem lá também, nesse plano intermediário. Agora, nota isso. Chega um momento que nós vemos uma luz. Você morre fisicamente falando, você já vê essa luz. Você pode entrar nela ou não. Você viu a luz, você pode entrar na luz ou não. Se você entrar na luz, acabou esse mundo, acabou. Você não vai ter mais contato. Por isso que grandes médiuns entram em contato com pessoas que morreram e depois perde-se esse contato, porque você morreu no plano astral agora. Então chega uma hora que você pula na luz e isso é livre-arbítrio. Você pode entrar ou não nessa luz. É uma opção. Assim como eu morava em São Paulo e vim morar no Guarujá, é um arbítrio. Assim como eu estou com a camiseta aqui, adote um cachorro, eles merecem uma chance, um cachorro e um gatinho. Quando você adota um bichinho, você pode, é arbítrio seu, você adotou porque quis. Agora tem que cuidar. Então, quando você entra nessa luz, nós entramos numas portas que chama Bar do Todol. Isso é um dos maiores segredos que eu já vi em escolas de ocultismo, de mistérios. E eu fiz a Colégio dos Magos, eu sou Rosa Cruz há 34 anos, da Morque, fiz eubiose, fiz teosofia, fiz escolas gnósticas. E aprendi muito isso no Nepal também, divisa ali com o Tibete, que é o próximo do Tibete, divisa não. Que quando você entra nessa luz, acabou. Por quê? Porque você vai entrar por uma série, por um monte de portas. Isso é simbólico, hein, meus irmãos e minhas irmãs? Você entra por uma série de portas e em cada porta nós vamos aprendendo a abrir mão de algumas coisas. Aqui na Terra eu ganho um nome, eu ganho uma profissão, eu ganho dinheiro, eu compro casa, eu escrevo um livro, eu falo com pessoas lindas que nem você, eu dou aulas. Quando você entra nessa luz, você vai perdendo tudo, você não aprende mais nada, você não ganha mais nada. Por isso que devemos desapegar. Essa é a maior lição. Desapegar do nosso ego, desapegar da nossa mente, desapegar das bobagens que a gente gostaria que o mundo fosse e às vezes não sabe aproveitar o que está aí. Porque um monte de coisas vai literalmente morrendo depois que entramos nessa luz. Enquanto eu estou na luz, eu posso encontrar antes, do plano intermediário, encontrar meus pais, meus cachorros, eu vou encontrar a cachorrada toda, Dara, Durgo, Thor, nossa, um monte de bichos, eu e a Nanda. Vou encontrar meu avô, minha avó, talvez, eu não sei se eles estão lá. Tem como saber. Talvez eles já estejam esteja esperando alguém. Uma hora eu falo mais sobre isso. Mas quando nós entramos na luz, no Bar do Todol, que são essas portas,
Os egípcios veem assim, os tibetanos veem assim, a Índia vê assim, o xamanismo vê assim. Agora eu sou obrigado a abrir mão de um monte de coisa. Então a primeira porta, eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo que eu queria fazer e não fiz, perder essas ideias, senão já pensou levar tudo isso embora? Depois a segunda porta eu começo a esquecer pessoas. A terceira porta eu começo a esquecer um pouco do meu invólucro, que é o meu corpo físico. As memórias do corpo físico eu tenho que deixar, se eu sou alto, baixo, se eu sou indiano, japonês, se eu sou africano, se eu sou brasileiro, se eu sou alemão. Todas essas bobagens que colocaram para nós, eu tenho que abandonar tudo. Então, em cada porta vai se morrendo alguma coisa. E é muito, e essa é a época, o São Francisco falava sobre isso, eu acho, não sei se é exatamente sobre isso que ele fala, da segunda morte, que é a hora que eu vou ter que esquecer tudo, e nessa porta eu vou sozinho. Saúde. Ninguém vai lá comigo, ninguém vai lá comigo. Nessa segunda porta, eu vou tendo que abrir mão de um monte de coisas e não tem ninguém para me acompanhar. Eu vou só e vou perdendo a mente. Nós acreditamos muito que nós somos a nossa mente, que nós somos o nosso ego. E chega uma hora que nós perdemos essa mente. Todas essas memórias, esse monte de eu acho isso, eu acho aquilo, ou essa coisa do ego, eu sou o melhor, eu sou o número um, eu sei tudo. Então, por exemplo, quem é humilde lida muito melhor com esse bardo todol, porque você abandona um monte de ideias muito fáceis, muito fáceis. Você vai abandonar o time que você torce, o teu partido político, o teu filme predileto, coisas que não tenho certeza que aquele partido político é o melhor. Isso vai embora, vai embora. E vai sumindo tudo, desaparecendo tudo nessas portas. Inclusive os sentimentos que nós temos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós odiamos, as pessoas que nós casamos, que nos relacionamos. Mas será que eu não vou encontrar depois? Vai, mas não de uma forma que talvez você ache que seja, tá? E nesse ponto eu quero falar aqui para ti que eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da verdade. Tudo isso me foi transmitido, tive algumas experiências em relação a tudo isso, e tudo isso faz sentido para mim, quem me ensinou, quem me transmitiu. Então você vai passando por um monte de coisas até chegar no final dessa porta. Então quando a gente fala do Kardec, como a Hilda fala aqui, o kardecismo, o espiritismo, que eu acho lindo, é a teologia mais linda que eu acho. Às vezes minha mãe fala, filho, o que você acha que acontece depois da morte? Eu falo, mãe, cada tradição fala uma coisa diferente. E a que eu mais gostaria, mãe, eu, Otávio Leal, Jean Pren, que fosse, é a catecista, que você morre e encontra as pessoas. E pode ser que seja também. Agora, acontece que num certo momento nós vamos ter que abrir mão desse monte de coisa por essas portas. Você vai indo, até que acaba tudo. E sobra o quê? Sobra a consciência do que você é. A consciência, não é a mente, não é o corpo, não é teus sentimentos, não é tuas emoções, não é tuas preferências. Sobra a consciência de quem nós somos. Consciência, só para facilitar para vocês, para você, perdão, seria aquilo que eu chamo de alma, espírito, como queiram. No final de tudo você fica nu, você fica nua, não tem mais nada, não tem atributos naquilo que você é. Desaparece todos os atributos. E aí nós vamos para a questão do tulco, que eu vou beber um pouquinho d'água e vou falar disso aqui. Quem está me vendo no Instagram depois dessa aula filmada, eu vou estar falando outro dia sobre ela. Quem está me vendo aqui, vou falar agora. Eu vou falar do tulcoísmo, quando essa consciência que você vai se dividir num monte de coisas. Num monte de coisas. Vamos pensar nisso. Dando prosseguimento a essa lição que aborda
Nossa vida após a vida, ou nossa vida após a morte do corpo físico. Agora vem a parte mais legal, a cereja do bolo, que eu vou falar como a consciência se manifesta depois. Lembra, você morre fisicamente, você vive como um fantasminha, o corpo prânico. Esse corpo prânico é que nós entramos em centros kardecistas e temos contato, mediunidade, visões de pessoas que já morreram. Isso é o prana. Isso que é estudado no filme Ghost, no filme Amor Além da Vida, no filme Linha Mortal, que é muito legal, que mostra como mexer errado com esse plano intermediário dá problema. O Linha Mortal tem o velho e o novo, é o filme velho com a Julia Roberts e com aquele sujeito que faz aquele filme 24 horas, aquele policial, não lembro o nome dele. Então, um bom filme, Linha Mortal. Então, depois que você sai desse plano intermediário, que você morre, digamos assim, você está no nosso lar e morre ali também, porque tem que sair dali uma hora. Você entra no bar do Todol, que são 64 portas, onde em cada uma dessas portas você vai largando uma coisa. Vai esquecer tudo, tudo tem que morrer. Você vai ter que desapegar em vida, é melhor. E depois dessas 64 portas que morre a mente, morre as emoções, morre o sentimento, as lembranças, morre a minha relação com o corpo físico, depois dessas 64 portas, você chega no final nua. E aí, essa tua consciência, que é chamado de si mesmo, que é o que eu falo para você, que isso é iluminado, você já tem isso por detrás da mente, por detrás do ego, por detrás da nossa vaidade, da nossa avareza, nós já temos essa iluminação, que é o si mesmo iluminado, ele vai se dividir. Então isso chama tulcuísmo, isso que eu vou responder aqui para Raquel Polizel, que trouxe essa pergunta. O que é o tulcuísmo? O Otávio, no momento, lá para trás, eu estava no Big Bang. Eu e você estávamos no Big Bang. Nós éramos uma unidade. Isso na Índia é chamado de noite de Brahman, como se Deus estivesse dormindo. Deus, deusa. E aí estoura o Big Bang e surge a criação. E o Big Bang, o Big Bang se manifesta como consciência, matéria e energia. A ciência não vai falar de consciência, claro. Então a ciência fala de matéria ou energia, né, espaço também. Então todos nós éramos uma coisa só. Por exemplo, tem um filme que chama O Último Buda. Acho que é uma coisa assim, O Último Buda. E esse filme, um lama morre e ele reencarna em 3 pessoas. O lama morre, o mestre, ele reencarna em 3 pessoas. É uma visão nova, você já ouviu falar disso? Minha irmã, meu irmão. Quando o Otávio morrer, eu vou me dividir em 3 ou 4. Isso explica por que o universo está crescendo. Eu li num livro Exilados de Capela, se você quiser concordar com aquilo, ótimo. Mas o que eu estou apontando, que vem de grandes mestres, enfim, o universo continua a se expandir. Lembra no começo não existia planeta, lembra no começo da Terra não tinha nada, era só gases. No começo do universo não tinha nada. Então, quando esse Otávio morrer, eu vou me dividir em várias pessoas. E isso chama tulcuísmo. E essas pessoas, ou esses seres, por exemplo, eu posso me dividir. Esse cristal que está aqui, que eu adoro, que é um olho de tigre. Esse cristal é uma parte minha, eu sinto isso. Eu sinto que isso aqui, somos uma coisa só, somos irmãos. Eu e você que está aqui somos irmãos. Eu e a Nanda, minha companheira, uma hora nós somos uma coisa só. Lembra, antes era Adão e Eva, isso vai se dividindo. Então, por exemplo, eu não tenho uma gata que está aqui, que vocês conhecem bem. Essa gata sou eu. Porque em algum momento, quando essa gata tem uma parte minha, e eu tenho dela, ela tem de mim. Porque quando o Otávio morrer, eu vou me dividir em várias. Uma parte minha pode se tornar árvore, uma parte minha pode se tornar gato, uma parte minha pode se tornar você. Por isso que os iluminados chamam os outros de irmãos.
É uma visão diferente. Quando esse corpo, mente morrer, ele vai se dividir em 3 ou 4. Vai se dividir em 3 ou 4. Isso no xamanismo é muito claro. É muito claro. Aliás, agora eu estou assumindo por um tempo a formação de xamanismo, de terapeuta xamânico da escola Uma Universidade. Se você quiser aprender xamanismo comigo, indiano, tibetano e brasileiro, e também um pouco do norte-americano, mas eu gosto muito dessas outras vertentes, no xamanismo você chama de Pai Céu, porque o céu tem uma parte tua, a lua tem uma parte tua. Nós temos átomos da origem do universo. Então quem é teu pai e tua mãe? É teu tulco, teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe é uma parte tua. E teus avós é uma parte tua, você tem a genética deles. Você tem pensamentos deles. Então, quando eu ensino cristal, eu também tenho um curso com a Ananda de cristal, que é incrível. Ananda, anota aí o curso de cristal que a gente dá, que é diferente de tudo que vocês já viram de cristal, e nós ensinamos um cristal que é o cristal companheiro. E você, quando tem esse cristal, você assume que ele é teu irmão, que ele é teu companheiro. Então, o tulkuísmo, no começo do universo, nós éramos matéria e espaço, tempo e espaço. Depois nos tornamos matéria num certo momento, depois nos tornamos ETs, depois galáxias, planetas, universos. Depois temos esse corpo físico aqui, o Otávio está aqui falando com vocês. Mas tem uma parte do Otávio que pode estar em Júpiter, outra que está em Marte, é modo de dizer. Uma outra que está numa outra galáxia, uma parte minha que pode estar ainda vivendo uma experiência astral, porque a nossa consciência ela vai tomando outras formas de vida. Por isso é que não podemos fazer mal para ninguém, para ninguém. Eu não consigo entender ainda hoje como que alguém destrói árvores para construir coisas de asfalto, sabendo que está acabando as árvores, como que alguém ainda faz maldade aos animais ou aos próprios seres humanos, porque são todos nossos irmãos. Então a ideia do tulkuísmo, e a Raquel me perguntou isso a respeito da astrologia, não é? Porque na astrologia eu falo muito de outras encarnações, quando eu faço mapa astral, ou quando eu formo alunos em astrologia, eu falo muito de outras encarnações, e que chama nódulo lunar norte e nódulo sul. Otávio, como é que você fala de várias outras vidas? Porque a astrologia vai ver, e não é só outras vidas, mas é nos darmos conta de que quando você morrer, você que está aí me vendo, uma parte tua vai virar um cachorro, outra vai virar um gato. Eu ouvi falar que o esoterismo, uma parte do esoterismo, do ocultismo, fala que o ser humano é maior do que os animais, é mais evoluído que os animais. Pessoal, só quem nunca teve um animal vai falar um negócio desse. Só quem nunca leu jornal vai falar que um animal é menos evoluído que um homem. Vamos ver as coisas como elas são, olhar como elas são. São irmãos, não tem melhor nem pior. Não tem melhor nem pior. Estão me falando aqui de um curso que eu dou que chama Xamã Self-Healing. É um curso de reiki xamânico que também trata disso, de você evocar o sol, mas você é o sol. Evocar a lua, evocar a onça pintada, evocar a jurema sagrada, evocar... porque você tem que... Agora, eu não sou dono da verdade, você pode acreditar, pensa nisso depois, que você morre e nasce um, morre e nasce um, morre e nasce um. O que eu estou colocando para você é que você morre e se divide num monte. Isso é tulkuísmo. Isso é tulkuísmo.